questão aborda a divisão celular em células vegetais. Na célula vegetal, essa divisão acontece de fora para dentro. Na última fase da divisão celular, que é a telófase, ao iniciar o processo de divisão, que é a citocinese, forma-se uma estrutura interna que vai separar as duas células, que é a lamela média. Essa lamela média inicia sua formação a partir da deposição de um polissacarídeo, que é a pectina. E quem libera essa pectina são estruturas que compõem o complexo golgiense, no caso, os dictiossomos. Os dictiossomos, ao liberar a pectina, ela vai se colocando entre as células filhas, a seguir ocorre a deposição de celulose e assim a célula completa a sua divisão celular. O comando da questão fala qual organela citoplasmática é responsável pela formação da lamela média descrita no texto. Item A, lisossomos, são organelas que não estão presentes na célula vegetal. Os cloroplastos, eles são importantes para o processo de fotossíntese. As mitocôndrias, elas vão atuar no processo de respiração celular para a produção de energia. E o retículo endoplasmático vai atuar na produção ou na síntese de proteínas. A alternativa correta da questão, portanto, letra D. Gabarito da questão, letra D. A questão aborda sobre o efeito estufa e as consequências dessa intensificação ao longo das últimas décadas. O efeito estufa, ele é um fenômeno que acontece devido à formação dos gases estufa, como uma barreira formada pelos gases estufa, como o gás carbônico e também o metano. Eles formam uma barreira que mantém o calor da radiação solar próximo à superfície terrestre, o que facilita a manutenção da temperatura da Terra, importante para o desenvolvimento e a diversidade de espécies. A questão aborda como comando esse aumento recente dos gases estufa, como o gás carbônico, causa mudanças climáticas semelhantes à do passado, permitindo a adaptação dos organismos às novas condições ambientais. No caso, o aumento da concentração de gás carbônico provoca mudanças climáticas devido ao aquecimento global e mais a adaptação às novas condições dos seres vivos, ela não é tão intensa. Por quê? Porque esse aquecimento global, ele prejudica o desenvolvimento das espécies. Com esse aquecimento, há uma mudança no regime de chuvas, por exemplo, e isso vai influenciar na reprodução das plantas, vai influenciar também na reprodução dos animais e a alimentação dos animais que dependem dessas plantas. É ocasionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento das regiões florestais. No caso, com o desenvolvimento humano, novas formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas foram surgindo. Uma delas foi o uso dos combustíveis fósseis derivados do petróleo, o gás natural e também o carvão mineral. A utilização desses produtos aumentou a combustão desses produtos, elimina gases de estufa, entre eles o gás carbônico. O aumento na concentração de gás carbônico faz com que essa camada de gases que formam efeito estufa seja mais intensificada, retendo mais calor na superfície, o que provoca o aquecimento global. No caso do desmatamento, diminui o sequestro de carbono, ou seja, a retirada de gás carbônico da atmosfera pela fotossíntese e também acaba eliminando mais gás carbônico por conta do processo de decomposição que está sendo intensificado. Então, o item C fala, provoca a diminuição da camada de ozônio. Os gases estufa, eles não estão relacionados à camada de ozônio. Está relacionado ao uso de clorofluorcarbonos ou do CFC, utilizados em equipamentos de refrigeração. O uso de CFC, ele vai influenciar na formação da camada de ozônio e não do efeito estufa. Promove a diminuição da temperatura, no caso não é a diminuição, e sim o aumento da temperatura global. Portanto, a alternativa correta da questão, letra B. Gabarito correto, letra B. A questão fala sobre a infecção de laranjeiras por uma bactéria Xylella fastidiosa. Essa bactéria é transmitida para a planta por meio da picada de um inseto e, entre os sintomas, ela impede o transporte de nutrientes, água e sais minerais das raízes para as plantas. Esses nutrientes que compõem a seiva bruta da planta. Essa seiva bruta, ela vai ser importante para a realização da fotossíntese e, assim, a produção dos nutrientes que a planta precisa. No enunciado da questão, nós temos cientistas brasileiros e norte-americanos desenvolveram uma variedade de laranjeira transgênica resistente à bactéria Xylella fastidiosa. Com essa técnica, espera-se que as bactérias não mais obstruam a cutícula. A cutícula não se enquadra dentro do transporte de seiva, porque ela é uma estrutura
de revestimento da planta. A epiderme é um tecido de revestimento e proteção para a planta. O floema é um vaso condutor, mas nesse caso vai conduzir a seiva elaborada, solução formada por água e matéria orgânica, açúcares como a glicose, que são resultados da fotossíntese. E pelo floema seguem das folhas para as outras partes da planta em direção à raiz. O parênquima, que é um tecido de armazenamento, também não se enquadra na condução de seiva, e o xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta, que é a solução formada por água e nutrientes inorgânicos, no caso, os sais minerais. Gabarito correto da questão, alternativa E. Resposta correta, letra E. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Que tal resolvermos agora uma questão juntos que fala sobre tipagem sanguínea e o fator RH? É uma combinação de fatores que vão nos ajudar a identificar sobre doações e transfusões sanguíneas. O texto em questão agora fala sobre um tipo de pessoa que é considerado um doador ou doadora universal, e onde sua tipagem sanguínea e seu fator RH colaboram com isso. Mas no finalzinho da questão, eles nos dão um detalhe muito importante. Olha comigo. Indivíduos com essa tipagem só podem receber esse mesmo tipo de sangue. E um detalhe importante é que no Brasil apenas 7% da população se enquadra nessa tipagem. Opa, quando falamos sobre fatores sanguíneos, quando falamos sobre tipagem e fator RH, nós estamos falando de genética pura. Ora, nós sabemos que temos 4 tipos sanguíneos, A, B, AB e o O, exatamente. O que vai caracterizar é o fator do aglutinogênio. Aquela pessoa que tem um sangue tipo A, tem aglutinogênio tipo A, e ele vai ter uma aglutinina anti-B. Ora, o sangue AB, por conhecer tanto o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, ele vai aceitar sangue de A e de B, diferente do sangue O, também chamado de sangue zero. Esse sangue O, ele não conhece nem o aglutinogênio A nem B, então ele vai ser o anti-A e o anti-B vão estar presentes neles. Mas, quando ele é doado para outra pessoa, por não conter aglutinogênio, qualquer sangue recebe. Então sabemos que é o sangue tipo O. Mas olha o comando da questão. Para resolver a problemática retratada no texto, as pessoas que devem doar mais sangue são aquelas do tipo sanguíneo. Opa, a questão já facilitou para a gente. Só trouxe um exemplo de O, que foi o O negativo. Mas, professor, será que o fator positivo ou negativo, o fator RH, iria realmente mudar a questão? Com certeza. Aquelas pessoas que têm o fator RH no seu sangue, ou seja, que têm essa proteína, tanto faz para ela receber de um sangue que já tem, porque ela conhece, o seu organismo já conhece, ou receber uma pessoa negativa, que não tem. Mas para uma pessoa negativa, que não tem a proteína, ela só pode receber de outra pessoa negativa. Porque se chegar uma proteína positiva, uma proteína RH, o seu sangue e todo o seu sistema circulatório vai querer tirar aquela proteína dali. E aí vão vir as células de defesa. Então o nosso gabarito, o item é O negativo. Pelo fato de ser O, ele consegue doar para qualquer um, e pelo fato de ser negativo, ele só pode receber de outros negativos, ou outros sangues, seja positivo ou negativo, vão aceitá-lo por não ter essa proteína. Foi bom relembrar esse assunto de genética e como a genética está na prática, não é? Os hospitais ou as clínicas precisam cada vez mais dessas doações. Foi um prazer estarmos juntos nessa questão e até uma próxima. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Bom, nós sabemos que a diversidade biológica no planeta Terra é enorme, não é? E de acordo com cada tipo de animal, cada tipo de ser, um fungo, uma planta, uma bactéria, eles se alimentam de maneiras diferentes. A questão agora que nós vamos conversar fala sobre a quimiossíntese. Na quimiossíntese também é um processo de nutrição alimentar, mas que na verdade ela é feita a partir da oxidação ou utiliza algum tipo de componente químico, algum tipo de produto químico. Olha comigo essa questão. A quimiossíntese é um processo de nutrição autotrófica em que ocorre a síntese de matéria orgânica. No entanto, ao contrário da fotossíntese, na qual a energia é a luz, a fonte da energia na quimiossíntese é uma reação altamente exotérmica. Olha o comando da questão. Um exemplo de organismo capaz de realizar o processo de nutrição autotrófica sem o uso da luz,
ou seja, que não seja por fotossíntese, como citado no texto, são os... Opa, se eu não quero com a presença de luz, ou se eu não quero a fotossíntese, eu tenho que excluir as plantas, concorda comigo? O texto fala sobre a quimiossíntese. Olha a alternativa A, bactérias. As bactérias, algumas utilizam nitrogênio da atmosfera. O nitrogênio é um produto químico. A partir desse nitrogênio, algumas bactérias do gênero Nitrobacter conseguem formar a sua nutrição, ou ter a sua energia. Outras bactérias conseguem oxidar o ferro e tirar dali a sua obtenção de energia. Lembra daquelas bactérias que ficam no ferro e pode até causar o tétano na gente? Ali são bactérias que utilizam desse produto químico, utilizam-se do ferro para a sua obtenção. É uma obtenção autotrófica. Elas mesmas produzem sua energia. O item A é o nosso gabarito. Mas, professor, por que eu não posso marcar o item B, que são fungos? Os fungos são seres heterotróficos. Eles lançam ácidos que corroem a sua alimentação e depois ingerem. O item C fala de plantas e a questão não quer fotossíntese. O item D, protozoários. Os protozoários também são heterotróficos e a questão fala sobre uma obtenção autotrófica. E o item E, os vírus, que na verdade não tem nenhum tipo de obtenção de energia. Na verdade, eles parasitam uma célula, eles se aproveitam do metabolismo de uma célula para obter energia. Conseguimos relembrar nessa questão conceitos de autotrofismo e heterotrofismo. Vimos que o autotrofismo existe mais de um tipo. No caso, a quimiossíntese dessas bactérias, relembrando o gabarito A. Foi um prazer relembrar desses assuntos e estarmos juntos na resolução dessa questão. Até a próxima. Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Nós vamos conversar um pouco agora sobre a descoberta da penicilina, o principal ou pioneiro dos antibióticos. Alexander Fleming, um cientista, ele estava fazendo um cultivo de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. E aí ele deixou esse cultivo lá e saiu de férias, foi passear, foi seguir a sua vida. Quando ele voltou, ele percebeu que alguns fungos do tipo Penicillium notatum, eles não deixavam ou eles inibiram o crescimento de bactérias. E a partir de então, vários outros antibióticos ou remédios que combatem as bactérias foram feitos a partir da penicilina, ou foram feitos a partir da substância desse fungo que inibe as bactérias. Bom, relembrando sobre esses conceitos dos antibióticos, vamos ao comando da questão. A descoberta de Fleming é decorrente da observação de uma interação ecológica entre o fungo e a bactéria, classificada como interações ecológicas, interespecíficas, intraespecíficas. Lembra disso? Olha o item A. Amensalismo. Já é o nosso gabarito. Por que, professor? Não lembro o que o amensalismo ele é. O amensalismo é quando uma espécie, sem querer prejudicar a outra, acaba inibindo a esta, acaba soltando substâncias que acaba prejudicando. Mas detalhe, a espécie que faz isso, ela não quer, não é porque ela queira, ela simplesmente tem substâncias que inibem a outra, como o caso desse fungo que libera substâncias que inibem a bactéria. Olha o item B, comensalismo. No comensalismo, uma espécie se aproveita dos restos alimentares de outra espécie. No item C, a competição pode ser tanto intraespecífica como interespecífica, talvez por alimento, pela fêmea, pelo território, mas percebemos que a questão em si fala sobre como fungos inibem as bactérias. Parasitismo, que pode ser endo ou ecto. No parasitismo, uma espécie, o parasita, ele suga os nutrientes ou ele se aproveita do hospedeiro. E no item E, o predatismo, quando uma espécie preda ou se alimenta de outra espécie. Vimos na questão que os fungos apenas inibem esse crescimento. Mais uma vez, o item A, amensalismo, é a resposta correta. Foi bom relembrar sobre esses conceitos de relações ecológicas, não foi? Até uma próxima. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de tubos sonoros. Acompanhe aqui comigo. Tem um músico que ele criou dois instrumentos com dois tubos. O tubo LX, que é um tubo aberto numa ponta e fechado na outra, e o tubo LY, que ele é aberto nas duas extremidades.
E aí o texto base fala ainda da frequência da nota Dó, que é 132 Hz no tubo LX, e a frequência da nota Sol, que é igual a 198 Hz no tubo LY. E aí o comando pergunta: para conseguir o desejado pelo músico, a razão LX sobre LY deve ser igual a... Nós temos que lembrar que a frequência da nota Dó, como o tubo, ele é um tubo aberto de um lado e fechado do outro, vai ser dado por 1 vezes velocidade do som sobre 4L, onde esse L é o comprimento do tubo, no caso aí, o tubo LX. E a frequência da nota Sol no tubo LY, frequência da nota Sol é igual a 1 vezes velocidade do som sobre 2L, Y, que é o comprimento do tubo Y. Dessa forma, a gente vai ter aqui que a frequência da nota Sol sobre a frequência da nota Dó é dada por sobre 2Y sobre, aqui é LY. Dessa forma, nós vamos encontrar 198, que é a frequência da nota Sol, sobre 132, que é a frequência da nota Dó, vai ser igual a 4 LX sobre 2 LY. Daqui a gente encontra que a razão que a gente quer, LX sobre LY, é igual a 198 sobre 264. Simplificando, nós vamos encontrar LX sobre LY igual a 3/4, o que está assinalado aqui no item D. Então é isso, pessoal. O gabarito da nossa questão é item D. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora acompanhar a resolução de uma questão que vai falar a respeito de força-peso. Olha só. A questão pergunta assim, ó. Olha o comando. Na Lua, o martelo e a pena chegaram ao solo ao mesmo tempo, porque nos dois objetos, U ou A, e aí vale lembrar que lá na Lua não tem resistência do ar, portanto, a força resultante é igual ao peso. Daqui nós vamos ter força resultante sobre um corpo, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. E o peso, massa vezes gravidade. Massa de um lado e do outro. Aqui nós encontramos que a aceleração em um movimento na Lua é igual à gravidade. E ambos estarão sujeitos à mesma gravidade, portanto, chegarão ao solo ao mesmo tempo. Então, isso está descrito aqui no item C. A aceleração resultante para os dois corpos será a mesma. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é C. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora resolver uma questão que vai falar a respeito de potência elétrica. Acompanha comigo. Olha só, quanto tempo de carregamento de bateria é necessário para alimentar os eletrodomésticos durante o tempo proposto? E aí vale lembrar que nós temos 288 watts de potência durante 40 minutos. E aí, potência é igual a energia sobre o tempo. A potência eu tenho, o tempo eu tenho, eu quero encontrar a energia. Então, a energia vai ser igual a 288, que é a potência, multiplicado pelo tempo. Como são 40 minutos, eu vou dizer que corresponde a 2/3 de hora. Então, vezes 2/3, eu vou encontrar aqui uma energia de 192 watts hora.
Como essas placas foram conectadas em série, a corrente será a mesma para as duas e a tensão será somada. Então, potência é igual a I vezes V1 mais V2. Os valores de V1 e V2 foram dados no texto base. Nós temos aqui, então, vai ser igual a 4,5, 8 mais 8. Então, eu vou encontrar uma potência aqui de 72 watts, que vão ser gerados pelo painel fotovoltaico. Portanto, em 1 hora, são gerados 72 watts. A energia de 1 hora vai ser igual a 72 watts hora. É a energia gerada pelos painéis. Como eu quero gerar 192 watt-hora, eu vou ter que 72 vezes o tempo necessário tem que dar 192, que é a energia aqui que eu encontrei no início. Então, o meu tempo vai ser igual a 192 sobre 72, eu vou encontrar um tempo de 2,666, o que corresponde a 2 horas e 40 minutos, que está assinalado para mim ali no item B, ó. Item B, 2 horas e 40 minutos. Então é isso, pessoal. Nosso gabarito é B. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos estudar uma questão agora que vai falar a respeito de comportamento da onda, de fenômeno óptico. Olha só. O fenômeno da aberração cromática nessa lente convergente ocorre porque O ou porque A. E aí nós vemos aqui uma lente que está recebendo luz branca. E essa luz branca, quando passa pela lente, ela se decompõe em luzes de 3 cores, azul, verde e vermelho. Os 2 raios que provêm do outro lado da lente. A questão está perguntando por que isso acontece. E ela afirma que, sendo considerada a seguinte relação entre os comprimentos de onda, que o lambda, o comprimento de onda vermelho, é maior que o comprimento de onda verde, que é maior que o comprimento de onda azul. E a questão está perguntando por que isso acontece. Diferentes comprimentos de onda vão gerar diferentes distâncias focais. É por isso que ocorre a separação dos raios de diferentes cores, porque para cada um dos comprimentos de onda vai haver uma distância focal produzida pela lente. Conforme descrito aqui no item A, a distância focal depende do comprimento de onda que incide na lente. Então é isso. O gabarito é A. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos resolver agora uma questão que é clássica a respeito do funcionamento de um canudinho, mas receber uma reformulada. Olha só. Em meados de 2018, vereadores na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro debateram projetos de lei para proibir o uso de canudos de plástico em estabelecimentos comerciais. A ampla utilização desse objeto se deve ao baixo custo de sua produção e à praticidade com a qual esse pequeno tubo cumpre sua função básica, auxiliar a ingestão de um líquido quando é necessário que este se mova em sentido oposto ao da força da gravidade. A proposta discutida sugere que sejam utilizados canudos de outros materiais, como papel, metal ou materiais biodegradáveis. Ao utilizar o canudo para sua função básica, o usuário deve. E aí, as alternativas vão trazer opções que tentam explicar por que funciona o canudinho, por que quando você puxa o líquido ele sobe em direção à sua boca. É uma questão clássica, debatida por muitos anos, sempre cai em vestibulares. Vamos lá. Item A. Empurrar o líquido, tornando a densidade deste menor que a da atmosfera. A gente não empurra o líquido quando está tomando o canudinho. Item A está errado. Item B. Gerar um vácuo absoluto no interior da boca para que a pressão puxe o líquido. Já pensou a sua boca gerando um vácuo? Rapaz, é meio pesado, né? Item C. Aplicar no canudo uma força maior do que a força da gravidade para puxar o líquido. Errado também. Porque a gente não aplica força no canudo. Se a gente aplicasse força no canudo, ele é muito frágil, ele ia se amassar. Então,
não dá certo aplicar força no canudo. Item D, reduzir a pressão no interior da boca para que a pressão atmosférica empurre o líquido. Olha só, nosso campeão. Quando você reduz a pressão no interior da boca, consequentemente reduz a pressão no interior do canudo e a pressão atmosférica, que é maior do lado de fora, vai empurrar o líquido para baixo e esse líquido vai subir para onde tiver menos pressão. É o funcionamento básico de qualquer canudinho, não depende do material que ele é feito. E o item E, permitir que o fenômeno da capilaridade provoque o aumento da pressão e empurre o líquido. Não, né? Então, item D é o nosso gabarito. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Vamos agora resolver uma questão que vai falar a respeito de tecnologia touchscreen, tão utilizada por nós no nosso cotidiano. Olha só. Uma tampa plástica de caneta pode ser usada para acionar apenas telas que utilizam a tecnologia. E aí aqui no texto ele explicou os diferentes tipos de tecnologia touchscreen que existem. As telas resistivas, as capacitivas e as de tecnologia infravermelha. E ele explicou um pouco a respeito de cada uma. O que a questão está perguntando é, uma tampa de caneta, um objeto plástico, poderia tocar e ser percebido esse toque nas telas de qual dessas tecnologias. E aí, lendo o texto, você é capaz de perceber que a tampa de caneta, tampa plástica, pode alterar a tela resistiva, não pode alterar a tela capacitiva e pode alterar a tela de infravermelho. Então, nós vamos ficar com o item E, porque a tampa da caneta, ela pode interferir na tela resistiva, porque essa tem uma malha de resistores e aí a tampa pode tocá-las, e na de infravermelho, porque ela também vai sentir a mudança de pressão com a tampa. Na tela capacitiva, ela não vai permitir, não vai sentir esse toque. Por quê? Porque esse tipo de tela precisa de um material condutor para que possa ser percebido o toque nesse tipo de tela touchscreen, tá bom? Então, o nosso gabarito é E. Obrigado pela tua atenção e até a próxima. Pessoal, a nossa questão ela vai falar sobre eliminação de CO2, combustões e também trabalhar com um assunto que é calcanhar, né? Calcanhar de Aquiles, estequiometria. Dá uma olhadinha e vê o que a questão trata. Ele fala na questão sobre a emissão mínima e a emissão máxima de gás carbônico por quilo e por litro, certo? Então, vamos dar uma analisada o que a questão quer. Olha o comando da questão. Suponha que um automóvel consuma somente etanol hidratado, ou seja, é o que eu vou analisar da minha tabela, e que ocorra apenas combustão completa no motor do automóvel devido à presença do etanol, o C2H6O, que é uma função oxigenada. Sabendo que as massas molares do CO2 e do etanol são de 44 e 46 respectivamente, a massa de etanol corresponde à emissão mínima por litro desse combustível. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, pessoal, é representar a combustão desse etanol. E nós sabemos perfeitamente que essa combustão nada mais é, pega o C2H6O, certo? Para que exista uma combustão, vou queimar na presença de oxigênio, O2. Isso aqui vai produzir para mim sempre CO2, que é o que eu vou analisar, e água. A primeira coisa da estequiometria é fazer a reação. A segunda coisa, balancear. Para fazer o balanceamento, 2 átomos de carbono aqui, 1 átomo de carbono aqui, coloco um 2 para balancear. Hidrogênio eu tenho 6, hidrogênio eu tenho 2, então coloca um 3 bem aqui, porque 3 vezes 2, 6. E do oxigênio, desse lado eu tenho 1 mais 2, eu tenho 3, e do outro eu tenho 4 mais 3, eu tenho quantos? 7. Para balancear, coloca um 3 bem aqui, porque 3 vezes 2 dá 6, mais 1 fica 7. Primeira coisa que eu fiz, balancear. Ok, representei a reação, fiz o balanceamento. Volta para a tabela. O que a tabela diz para a gente em relação do etanol? Detalhe, ele quer a relação mínima. Ele fala que para cada litro eu vou ter 0,49 quilos. Olha para cá a relação, ó, para liberar de CO2.
Então, qual a relação que eu vou ter que fazer bem aqui? Sabendo que a cada litro do meu etanol, vou colocar um Ezinho para etanol, a cada litro de etanol, certo? Um litrozinho de etanol. O que eu vou ter na minha questão? Ele diz que eu tenho 0,49 quilos de liberação de gás carbônico. Só que a nossa questão está trabalhando em gramas. Então, isso aqui corresponde a 490 gramas. Então, pessoal, a questão, ela praticamente acabou. Estequiometria simples entre o nosso etanol e o nosso gás carbônico. O que é que eu sei? Eu sei que eu tenho 1 mol de etanol que está para a produção de 2 mols de gás carbônico. Isso por estequiometria. Só que nós sabemos, de acordo com os dados que foram aqui na questão, eu sei que 1 mol, corresponde a 46 gramas de etanol. E eu vi aqui que para o gás carbônico, 1 mol equivale a 44. Só que eu tenho 2 mols vezes 44 gramas. Só que ele quer saber na questão quanto é a quantidade de gás carbônico liberada para 490 gramas desse nosso etanol. Isso aqui chamou de X. Fazendo a estequiometria básica da questão, fazendo a nossa matemática, X vai dar aproximadamente, pessoal, 256 gramas. O que mostra para a gente a alternativa correta da questão, o item A. Então, pela estequiometria, pessoal, mostrou para a gente que o valor aproximado de 256, o que traz aí para a gente o gabarito correto, item A. Olá, pessoal, a nossa questão ela vai falar sobre a flexibilidade de polímeros, trabalhando com compostos que podem aumentar ou diminuir essa flexibilidade. Ela fala o seguinte, ela fala sobre o PVC, certo? Ele diz que o PVC são um dos polímeros mais versáteis que nós temos, devido à possibilidade da gente colocar aditivo e torná-lo extremamente flexível, certo? Que é uma coisa boa, que permite com que eu faça e consiga aí vários produtos, né? Diferente daqueles que são mais rígidos, né? Que são trabalhados em construção civil, enfim. Essa relação entre a flexibilidade e os meus polímeros. Então, dá uma olhadinha bem aqui, na questão. Ele traz para ti, ele vai ilustrar a questão do PVC sem e com plastificantes. Pessoal, observa aí o sem plastificante. Vê que a estrutura, ela apresenta-se um pouco mais trabalhada em relação à flexibilização. Ela não é tão rígida. Já com os plastificantes, ela já tem um rigor bem maior, certo? Então, essa é a ideia inicial. Vamos olhar aqui o comando da questão. Analisando as estruturas representadas, a flexibilidade menor do polímero não plastificado resulta da... Cara, presta atenção comigo. Não plastificado. A elevação da mobilidade das cadeias poliméricas vai te dar uma menor mobilidade? Não, pelo contrário. Vai ser bem mais flexível, que não é o que ele quer. Então, já posso eliminar aqui, pessoal, o nosso item A. Aí ele fala no item B, interação intensa entre as suas cadeias poliméricas. Cara, pense comigo, se tem uma interação tão intensa, concorda que vai ser mais difícil flexibilizar? Consequentemente, se fica mais difícil, então os não plastificados vão ser aí, devido a essa interação, certo? Os menos flexíveis. Ou seja, eles tornam-se termofixos, ficam quebradiços. A pressão de vapor, pessoal, quando eu dou calor, eu consigo moldar a minha estrutura polimérica? Então vai trazer uma maior flexibilidade? Sim, e não é isso que eu quero. Elimino o item C. Item D, diminuição da viscosidade devido à falta dos plastificantes. Cara, esse item não é correto não? Se não tem plastificante, vai diminuir a viscosidade? Lógico. Em contrapartida também a flexibilidade. E eu quero uma flexibilidade menor. Então, tiro bem aqui. O item E, formação de ligações de hidrogênio entre as cadeias poliméricas. Cara, a formação de ligações de hidrogênio vai trazer pra gente, pessoal, uma relação e, detalhe, não existem ligações de hidrogênio na minha cadeia. Nós vimos que as ligações, elas existem quando eu tenho átomos de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Volta para a cadeia. Vocês conseguem ver na cadeia aí ligações de hidrogênio? Não. O que mostra para a gente, pessoal, então, que realmente o item correto da questão é o item B.
Olá. A nossa questão, ela vai trabalhar com a produção da amônia. Onde essa produção da amônia, ela vai estabelecer alguns equilíbrios químicos, certo? Que podem envolver aumento de concentração, diminuição de concentração, caráter de temperatura, se é endo ou se é exo. Aqui, pessoal, na figura, na imagem, ela traz para a gente a produção da amônia que foi desenvolvido por Fritz Haber e por Carl Bosch, certo? Mostra todo o processo de trabalho na produção final dessa minha amônia aqui ó, no nosso recipiente, tá certo? Vamos entender como o processo ele acontece. Ela fala o seguinte, inicialmente o reator é introduzido nitrogênio e hidrogênio, comum, reação simples para a gente, e forma-se a amônia. E após estabelecido o nosso equilíbrio, essa mistura é transferida para o resfriador, onde a amônia ela vai ser retirada do sistema. A partir da mistura de N2 e H2, que não reagiu e é levada novamente ao reator, repetindo-se o processo, como foi mostrado anteriormente lá na nossa imagenzinha. A equação da reação ilustrada está aqui demonstrada para vocês, N2 com H2 produzindo amônia, reaçãozinha balanceada e detalhe, uma reação química exotérmica com ΔH negativo. Olha o que pede o comando. Uma das condições que favorece o deslocamento do equilíbrio para que se ocasione o aumento do rendimento dessa reação é uso de catalisadores. Pessoal, usar catalisador na minha reação, ela vai trazer um deslocamento de equilíbrio? Não. O catalisador, pessoal, ele aumenta apenas a velocidade da reação química, não trazendo aí um aumento no meu rendimento, de forma alguma. Eu tenho apenas que deslocar. Item B, retirada da amônia. Pessoal, olha para a reação química. Imagina que eu vou diminuir a concentração dessa pessoa aqui. Se eu diminuo a concentração da amônia, o equilíbrio ele vai ser desfeito. E todas as vezes, pessoal, que o meu equilíbrio é desfeito, a própria reação química, ela vai refazer esse equilíbrio. Consequentemente, qual é a forma que eu tenho para refazer? Se o motivo para o desequilíbrio foi a diminuição da amônia, então basta eu produzir mais. E eu produzo, pessoal, no sentido direto da reação. Então, retirando a amônia, vai favorecer o deslocamento no sentido direto e vai produzir trazendo um maior rendimento, mostrando para você que o item B é o item correto da questão. Diminuição da pressão. Pessoal, será que diminuindo a pressão vai trazer um deslocamento mais favorável para a amônia? Pensa comigo. De um lado, eu tenho 1 mol de nitrogênio, do outro, eu tenho 3 mols de hidrogênio. E bem aqui, eu tenho 2 mols de NH3. Isso vai fazer o quê, pessoal? O deslocamento do equilíbrio vai se deslocar para o lado 4 mols, 2 mols. Ele vai se deslocar para o lado que tem mais espaços vazios. Quem são eles? Aquele que apresenta 4 mol vai trazer aí para a gente o maior espaço. Consequentemente, se eu vou deslocar para o sentido inverso, eu vou estar produzindo amônia, pessoal, que é o que eu quero? Não. Então, mostrando aí para ti que o item C também é o item falso. Aumento da temperatura. Pessoal, o aumento da temperatura é um negócio bastante interessante. Por quê? Se eu tenho uma reação exotérmica, todas as vezes que eu tiver uma reação exo, o meu sentido direto, ele é exo, e o meu sentido inverso, ele vai ser endo, certo? Vai ser endo. Isso é regra. Então o cara falou aqui, no item C, no item D, desculpem, aumento da temperatura. Pessoal, se eu aumento a temperatura, eu favoreço quem quer ganhar ou quem quer receber calor? Então, se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer quem quer ganhar. E quem quer ganhar é o sentido endo. E o sentido endo é o sentido inverso. E a gente viu no item anterior que se eu desloco para o sentido inverso, eu não estou favorecendo a produção de amônia. Consequentemente, mostra aqui que o item D é um item correto. E por último, remoção de gás nitrogênio. Pessoal, se eu diminuo a concentração de nitrogênio, vai acontecer a mesma coisa do item A, só que o sentido inverso. Por quê? Porque eu vou ter que deslocar para que eu tenha uma maior produção de N2. E se aqui é o meu sentido inverso, nós vimos que ele não favorece a produção da amônia, que é exatamente o que a questão pede, mostrando que o item E é o item falso. O item correto é o item B. Olá, tudo bem? A questão ela vai falar sobre reação orgânica, em específico,
a reação química de esterificação. Existem aqui alguns pontos que a gente tem que analisar para chegar até essa esterificação. Então você vem aqui comigo e a gente trabalha devagarzinho e vê como é que funciona. Olha aqui, ó. Inicialmente, o que eu posso entender sobre reação química de esterificação? Nada mais é do que a união de um ácido carboxílico, tá certo? Tá aqui ele. Deixa eu abreviar aqui para a gente ganhar espaço. Mais um álcool. Nós sabemos que o grupamento do ácido carboxílico é exatamente a nossa carboxila, que é a carbonila com a hidroxila. O grupamento do álcool é uma hidroxila. A gente mostrou aqui que esse álcool, a hidroxila com esse carbono saturado, e eu vou pegar a hidroxila do meu ácido carboxílico e pegar o hidrogênio do meu álcool e formar essa molécula de água para desidratar. O que sobrou, professor? O que vai acontecer? As partes elas vão se unir e vão formar o grupamento funcional desse meu éster. Isso aqui é a base da esterificação. Só que a questão, o texto, o que ela traz para mim? O texto ele fala assim, ó, eu tenho tipo de fruta, a cítrica, e tenho a doce, que ele diz que eu tenho o butanoato de etila, do abacaxi, e o butanoato de pentila, que é do pêssego, certo? O que ele pede no comando da questão? Dessa forma, para produzir um aroma semelhante a uma fruta cítrica, ou seja, lá do pêssego ou do abacaxi, usando a reação de esterificação, o que você tem que entender? Essa parte butanoato, ela vem do meu ácido carboxílico. E essa parte, a etila, vem exatamente do meu álcool. Da mesma forma acontece com o do pêssego. Então a gente vai buscar a alternativa que mostra esse butanoato, no caso a etila depois, e depois o butanoato de pentila, ver quem é que casa. Então analisa as alternativas comigo. Para ser um butanoato, eu tenho que ter 4 átomos de carbono, isso para o ácido carboxílico. Vamos no item A? 1, 2, 3, 4. Ok, dá butanoato. E para ser etila, que é o que ele pede lá do abacaxi, eu tenho que ter 2 carbonos, porque prefixo et, 2 carbonos. 1, 2. Juntando os dois aqui, eu vou ter exatamente o meu butanoato de quem, ó, etila, fazendo a minha esterificação, que eu mostrei bem aqui para você. Então, analisando, a gente pode dizer que o item A, ele já é o item correto. Professor, mas você poderia analisar os outros itens? Vamos lá. O álcool, ele tem que ser etila, certo? Ou então, volta aqui, ó, etila ou pentila, que é do pêssego, são frutas cítricas, certo? Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Dá para ser? Não, porque nem é et, nem é pente. Então, o item B tá falso. Olhando o ácido carboxílico, ele tem que ser butila. 1, 2. Já não rola, não é but. E os dois tem que ser but. Aqui embaixo, do mesmo modo, aqui está trazendo a etila. Sabemos que o et é lá para a parte do álcool, certo? E detalhe, no item dele traz 2 ácidos carboxílicos, já está errado. E no item E, também 2 ácidos carboxílicos. Não, preciso de um ácido carboxílico e um álcool. Mostrando aí que realmente a alternativa correta é o item A. Então, entendendo a reação química de esterificação e entendendo os prefixos de nomenclatura, a alternativa correta da questão é o item A. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai falar sobre decomposição, sobre lixo, o que fazer, descarte, é a questão das técnicas de separação de lixo. Ah, professor, eu vou coletar onde? Ah, esse material é reciclável. E a gente vai acompanhar o que o texto diz pra gente. Acompanhe aqui o comando e vamos analisar o texto. Olha aqui. O tipo de destinação dos resíduos mencionados no texto é classificado como? Observa, ele fala, ó, um dos tipos de lixo doméstico é encaminhado pelas áreas onde está compactado, né? Prensado e coberto com uma camada de areia. Perfeito. Já vou começando a formar as minhas ideias, certo? Ah, se está sendo prensado e coberto com areia, eu já posso pensar alguma coisa sobre aterro, o cara está sendo aterrado. Em um compartimento isolado do solo, agora eu tive a certeza, eu estou falando de aterro sanitário. Essa impermeabilização do solo pode ser feita por meio do uso de argila e de mantas de PVC. Lembrando que esse carinha aqui é um polímero, não é verdade? Está aqui o PVCzinho. Isso permite com que o chorume gerado e tal não chegue até, né,
as camadas ou então até o lençol freático. A desvantagem desse tipo de destino de lixo é que os materiais sólidos recicláveis não são reaproveitados. Realmente eu estou falando de um aterro sanitário. Por que eu estou falando? Cara, nos aterros, o lixo ele realmente é prensado, posteriormente ele é compactado, certo? E ele vai sofrer aí, certo? Essa decomposição bacteriana, né? Devido à presença do oxigênio, certo? Então as bactérias que são aeróbicas vão trabalhar em cima disso aí, que é uma característica desse aterro. Então, se eu olhar aqui para minhas alternativas, qual delas traz para mim o aterro sanitário? É o nosso item D. Professor, lixão, falso, céu aberto. Incineração, em nenhum momento ele falou em queima. Compostagem, é a utilização desse material para formar adubo. Está sendo feito isso? O texto diz que não. E aterro controlado. Esse aterro controlado é uma extensão do aterro sanitário, certo? Você coloca ali e consegue fazer a separação, certo? Do que vai ser reciclado ou não, né? O que não vai ser reciclado, ele coloca lá e aterra, e quem vai ser reciclado, ele faz a retirada, mas o texto não fala isso, ele diz que não tem um reaproveitamento. Então, analisando o texto e as alternativas, a gente concorda aqui que o item D é o item correto da questão. Então, tendo todo esse conhecimento, e detalhe, é uma questão bem interpretativa, a alternativa correta da questão é o item D. Olá, tudo bem? A nossa questão ela vai trabalhar sobre cálculo de entalpia, entendimento do que é endotérmico, entendimento do que é exotérmico. Então vamos trabalhar em cima disso aqui, com os valores que a questão vai me dar e com a reação que eu vou ter aqui para mim, tá certo? Então acompanha comigo e vamos ter o primeiro entendimento. Olha para cá. O que é o primeiro entendimento que eu quero de você? Se o ΔH da minha reação me der um valor positivo, a minha reação ela é endotérmica. É do tipo endo, absorve calor. Se o ΔH ele for negativo, ela é do tipo exo, libera calor. Primeiro entendimento que eu tenho. Professor, qual o segundo? O segundo é a forma que eu tenho de calcular a variação para esse meu ΔH. Como ele fala na questão que é o ΔH em relação às entalpias de formação, eu posso dizer que ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E se a gente voltar aqui para a questão, ele me dá os valores para essa entalpia de formação, aqui para o meu reagente e aqui depois para o meu produto. Ah, professor, eu estou aqui encucado porque ele não deu do ouro e não deu aqui do hidrogênio. Quando eu tenho elementos isolados e substâncias simples, a entalpia dela é zero, então por isso não entra em reação. Logicamente, vou precisar apenas dessas duas substâncias aqui e a questão ficou legal. O pedido que eu quero para vocês, esses valores são por mol, como está mostrado aqui. Mas observem que aqui eu tenho 2 mols de cada substância, não esquece de multiplicar, tá bom? Então a questão ela agora acabou, basta aplicar na fórmula, ΔH vai ser igual a entalpia dos produtos, 40, mas eu tenho 2 mols, 2 vezes 40, menos a entalpia dos reagentes, que vai ser o quê? 2 vezes quanto, hein? 87. Fazendo aqui a nossa matemática, o nosso ΔH, ele vai dar menos 94 quilocalorias, olha aí, por mol. Se deu menos 94, se deu um valor negativo, a minha reação é exotérmica. Eu já posso eliminar o item D e o item E. E detalhe, o valor que está aqui, menos 94, se encontra no item A, que é a resposta correta da questão. Então, tendo entendimento, sabendo a forma de calcular exo e endotérmica, a alternativa correta da questão é o item A.